A paz do Senhor, meus irmãos. Livro de Gênesis, capítulo 22. O Senhor falou comigo na última oração que nós fizemos do relógio de oração, enquanto eu orava. O Senhor ministrou isso ao meu coração, conversando com Ele. E quando o pastor me fez o convite, obviamente a gente vai ler a palavra, né? Deus já tinha falado comigo. E Deus confirmou esta palavra ao meu coração para esta noite. A partir do versículo 1, o tema da mensagem é: Deus tem provisão para si e depois para ti. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Repita comigo: Deus proverá para si. Glória a Deus. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta, é isso que eu estou com a vista minha ruim? A porta dos seus inimigos, e com a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Repita agora comigo: Deus tem provisão para si, e depois que eu fizer a minha parte, provisão para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos,
eu lendo esse texto, a última vez que eu ministrei ele foi há 3 anos atrás, eu estava me recapitulando. Ministrei esse texto numa noite de quinta-feira, e na mesma noite de quinta-feira, após a ministração, minha esposa se internou, e no dia seguinte recebi a notícia que ela estava com leucemia. E foi uma prova muito grande. E foi o caso aqui, mais ou menos, né? Claro que nesse caso aqui pior, aqui nesse caso bíblico, né? Que Abraão estava passando com Isaac. Porque Deus, diz o texto, deixa bem claro que Deus colocou Abraão na prova. E o que nós, igreja, devemos entender, que vão existir momentos que Deus vai permitir a gente estar na prova, e em alguns momentos Ele vai nos colocar na prova, né? Como nesse caso de Abraão, como no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, como no caso de Daniel, como no caso dos apóstolos, que na primeira vez que eles enfrentaram a tempestade de vento, eles seguiram Jesus, Marcos 8:22, Marcos 8:23, mas na segunda tempestade, Mateus 14:22, fala que Jesus colocou eles lá. Então vai existir momentos que Jesus vai nos colocar na prova, vai nos permitir a prova, vai permitir o problema, a luta, a angústia, a enfermidade, o desemprego, as doenças que o médico até fala que não tem mais jeito, e tantas outras coisas que eu poderia aqui citar, e quem sabe você já passou, e quem sabe você está passando, e quem sabe você vai passar, porque a palavra de Deus ela é preventiva, mas a palavra de Deus ela é preventiva e nos dá a esperança de que quando temos obediência ao Todo-Poderoso, Ele pode nos dar a vitória. Amém? Queridos, Deus diz a Bíblia que colocou Abraão na prova, para que ele viesse ali sacrificar o seu filho. E não era um filho qualquer, era o filho da promessa. Eu até estava agora meditando, porque o que eu vou ministrar agora não tem nada a ver com há 3 anos atrás, é uma mensagem diferente. E estava pensando sobre isso, algumas coisas, porque Abraão, ele tinha outros filhos, assim, que não eram filhos como esse, que era o filho da promessa. E esse era o filho da promessa. E esse era o filho que a Bíblia mostra, deixa bem claro que ele mais amava. Agora, o que acontece, queridos? Quantos de nós aqui teríamos coragem de levar o nosso filho à morte? Acredito que todos nós aqui não faríamos isso, e até mesmo daria a nossa vida no lugar do nosso filho, né? Para que, se o médico falasse para mim, a única chance da Raquel, do Daniel ficar vivo é você doar algo do seu corpo, só que você vai morrer, eu dou. Eles ficam vivos, eu dou. E nesse caso aqui, Abraão, ele tinha que matar o seu filho, foi como uma prova muito grande. Mas entenda uma coisa, queridos, Deus ele nos permite prova que a gente consegue suportar. Ele não vai dar algo que a gente não vai conseguir. Então ele sabia da estrutura de Abraão, ele sabia da estrutura de Jó. Para ele confrontar o diabo e permitir tudo isso na vida de Jó, é porque ele sabia, ele não ia passar vergonha com o diabo, logo com o diabo. Ele não passa vergonha com ninguém, vai passar vergonha com o diabo. Ele sabia que Jó tinha estrutura para passar tudo aquilo que eu acredito que nenhum de nós aqui de repente teria, de fazer o velório de 10 filhos de uma vez, né? Só uma coisa só das tantas que ele passou, né? Então, e queridos, e Abraão, nessa prova que Deus sabia que ele teria condições de passar e enfrentar, para a edificação, aprendizado da sua igreja, do seu povo da época e de nós que estaríamos aqui ouvindo a palavra, permitiu isso para nos trazer ensinamentos, lições, para nos mostrar que também Ele pode ser o Deus da providência na minha e na tua vida. Mas aonde estão as nossas atitudes para receber as providências? Aonde estão as nossas ações? É nesses tópicos que eu quero pregar nesta noite. A primeira atitude, eu pretendo aqui, pelo menos foi o que Deus ministrou ao meu coração, 5 tópicos, 5 atitudes que Abraão demonstra. Quem é pregador talvez vai achar mais, mas é os 5 que Deus
quer falar conosco nesta noite. A primeira atitude dele fala, e a mais importante, sem essa os outros 4 não vale nada, está no versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho. O primeiro tópico que Deus ministrou ao meu coração é a obediência de Abraão na prova. Quando ele recebeu essa notícia, que para mim é a pior de todas, é quando envolve família. Muitos problemas a gente passa, muitas lutas a gente passa, problemas que eu poderia enumerar aqui como financeiro, no emprego, doença, mas quando envolve família, para mim é a pior coisa que tem. E Abraão, ele obedeceu, ele se levantou de madrugada, foi e obedeceu aquilo que Deus mandou e propôs para ele fazer. Ele não questionou, ele não recusou, ele não negou, ele não parou, ele não desistiu, ele não retrocedeu, simplesmente ele avançou. Porque existem lutas, problemas que às vezes querem nos fazer paralisar, para que nós não façamos mais nada por Deus, para Deus e para tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas, ou até mesmo retroceder. E a Bíblia fala que ele obedece, ele vai, ele avança. E nós na vida espiritual, queridos, devemos ser assim também. Ter uma vida de obediência, renúncia, abandono do pecado, viver em santidade, abandono das vontades da carne, deixar de lado tudo aquilo que é prazeroso, gostoso para a nossa carne, abandonar isso e avançar, obedecer aquilo que Deus orienta na sua palavra. Deus orienta na sua palavra tantas coisas. Sexo é dado por Deus, sexo é colocado por Deus, mas é para o homem e para a mulher casados. Quem está entendendo, diga amém. Furtar era para quando nós éramos do velho homem. Quantas situações acontecem na nossa vida, como Paulo fala aos Efésios capítulo 5 sobre o novo e o velho homem, ou capítulo 5 ou capítulo 4, acredito que talvez seja o 4, um desses dois, conta o trato passado. O que a gente acha e sabe quem é o dono, tem que devolver. Quando a gente vai fazer uma compra e tem ali um troco indevido que a gente sabe que está errado, tem que devolver. Quando nós éramos do mundo, nós éramos espertos. Nós enrolávamos, deixávamos. Tudo que é de desobediência vai fazer com que não venha lá na frente a providência. Eu quero falar isso daí baseado em testemunho dentro da palavra de Deus. Eu em casa não estava pensando nisso, mas sentado ali na cadeira eu comecei a me recordar. Quando eu vim de Santos para cá, há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, eu nem me lembro mais ou menos quanto, eu tenho 5 ou 6 anos aqui. Eu cheguei desempregado, fui morar com a minha sogra, passando uma grande dificuldade na prova, no aperto, e saindo de um culto da catedral. Eu nunca falei isso, é a primeira vez que eu estou falando no púlpito. Saindo eu nem coloquei em rede social, que muita gente faz isso, não condeno quem faz isso também. Nem coloquei em rede social. Eu saindo da catedral e em frente à igreja dos Mormons, que tem ali perto, eu achei uma carteira com 600, se eu não me engano, R$86. Eu sei que mais de R$600 tinha. Mas ali tinha o telefone da pessoa, o contato da pessoa. Uma pessoa próxima a mim falou, não, é bênção de Deus, eu não devolvia. Não, tem ali o contato. A gente sabe quem é o dono, a gente sabe de quem é. E foi devolvida essa quantia. Queridos, essa renúncia eu na prova, desempregado, morando de favor, com vontades e desejos de comprar coisas, com necessidade de comprar coisas. Para mim, para minha esposa, para meus filhos, na prova. Podia pensar, é bênção de Deus, não, mas está ali o contato da pessoa. Devolvi. Passou um tempo, entre 5.000 pessoas,
eu fui o quarto a ser sorteado, ganhei uma casa da CDHU. Passou outro tempo, foi um casal de amigos lá em casa e me deu uma oferta de R$1.000. Passou outro tempo, foram vindo. Tô lá na igreja, de repente um pastor vira do nada assim, R$250. Mas só que o que acontece, queridos? Houve antes o quê? Uma renúncia. Houve uma obediência. Não estou falando isso para minha vanglória, eu estou falando isso com base bíblica, para que a igreja entenda. E como eu falei, não me lembro de ter falado isso num púlpito e não também coloquei nada em redes sociais. Quem está entendendo, diga amém. E Abraão, ele renuncia a todas as suas vontades, porque ninguém quer perder um filho. A prova era grande, a obediência, a renúncia. A Bíblia diz o nosso maior exemplo, que é Jesus, que foi obediente, segundo a Bíblia, até a morte de cruz. E Paulo diz que Deus o exaltou soberanamente, ao ponto de todo o joelho se dobrar e toda a língua confessar que somente Jesus Cristo é o Senhor. Então, queridos, Deus aqui, ele vai ter uma providência para si, que nós vamos ver no decorrer dessa mensagem. Mas antes dele ter a providência antes da gente ter a providência para nós e para si, nós temos que fazer a nossa parte. Quem está entendendo, diga amém. Então temos que ser obediente, renúncia ao pecado, renúncia às vontades da carne, fazer aquilo que é bíblico segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz o quê? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho é isso. Porque é muito fácil eu chegar aqui e ministrar: Deus proverá, Deus é a providência, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer isso, Deus vai curar. Vai, porque Ele é poderoso, Ele faz. Mas antes tem que ter renúncia, carregar a cruz, pagar o preço, ser obediente e glorificar a Deus com as nossas atitudes. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda atitude, queridos, que eu quero abordar com os irmãos, também está no versículo 3. Eu vou ler o 3 de novo do começo, mas está no versículo 3 incluso. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, a Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. Segunda atitude que nós devemos ter quando estamos na prova, na dificuldade: continuar trabalhando e agradando a Deus. Continuar fazendo algo em trabalho ao reino de Deus e agradando a Deus. Ele ali está tão convicto na sua obediência que ele ali agora ele vai para o seu desgaste físico, para atitudes. Trabalhar, cortar lenha, suou, cansou, se fadigou, trabalhou. E tem coisas que a gente vai ter fadiga e cansaço se dispor, tanto no âmbito espiritual como físico, para poder agradar a Deus. Renúncia de tempo, renúncia de tantas outras coisas, abandonar um pouco as redes sociais para se dedicar mais à oração, abdicar de negar um pouco a televisão para se dedicar à leitura bíblica. Aquele que tem um chamado ministerial a se dispor a investir tempo para poder melhorar e crescer cada dia mais. Diz a Bíblia: aquele que tem o dom de ensinar, se aplique a ensinar, né? Então a gente tem que procurar se dedicar cada dia mais para fazer algo. E Abraão, aqui nesse caso, ele se levanta, não somente sai do seu lugar, vai obedecer, vai tomar atitude, como ele vai e corta lenha. Ele obedece trabalhando, fazendo algo para Deus, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E ele vai ali cortando lenha, trabalhando, fazendo. Então a Bíblia diz, queridos, garante para nós, o Deus da providência, em Hebreus 6:10, uma palavra, se você puder colocar para você, o Deus da providência para a tua vida. Não é minha palavra, a palavra é de Deus. Olha só o que a palavra diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa e de amor, para que com o seu nome mostraste enquanto serviste aos santos e ainda servis. Abraão mostrou trabalho. Abraão trabalhou, cortou lenha.
Então, o que Deus colocou em nossas mãos para fazer? Continue trabalhando, fazendo, agindo, agradando a Deus. Sabe por quê? Aí o Deus da providência lá na frente vai se manifestar, vai honrar, vai fazer por onde? Porque viu a gente trabalhando, viu a gente fazendo, viu a gente colocando amor. E nós temos um Deus que não é injusto. Nós temos um Deus que não é injusto. Me vem agora à memória aquela passagem do injusto juiz, né? Um homem injusto que atendeu o pedido daquela mulher que tanto insistiu, tanto pediu e insistiu. Aí o próprio Jesus falou: se esse homem que é injusto, não serve a Deus, não teme a Deus, não obedece a Deus, atendeu o pedido dessa mulher, você acha que o Deus da providência não vai ser na sua vida, crente? Que está pagando o preço, que está orando, que está jejuando, que está lendo a Bíblia, que está fazendo a obra, que está trabalhando, que está desgastando o seu tempo para fazer algo para a parte de Deus? É isso que Deus espera de cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, 1 Coríntios 15, 58, sedes firmes e constantes, sempre abundantes, sempre inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, o teu cortar lenha, as tuas atitudes não é em vão, e a recompensa vem do Deus da providência. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, queridos, que eu quero abordar dentro desse texto, bendito seja o nome do Senhor, capítulo 22 ainda, dentro do texto, versículo, o próximo é o 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Nós temos que ser obedientes, temos que trabalhar, fazer algo para o Senhor, e não podemos nos precipitar, e devemos sempre esperar no Senhor. Quantos dias aí que ele estava andando? 3 dias. Agora vamos se colocar na pele desse pai de família, que estava ali vendo que seu filho ia morrer, está numa prova tão grande. Ele poderia, imagina só, quando ele coloca a cabeça no travesseiro, quem dorme em paz? Ele poderia pensar: bom, se de repente eu retroceder, Deus vai me punir, Deus vai me castigar, mas meu filho vai ficar vivo. Então eu vou desistir, não vou esperar, vou me precipitar e vou poupar a vida do meu filho. Ele poderia ser impedido de alcançar muitas bênçãos que ele alcançou depois, porque ele não se precipitou e ele esperou pela provisão de Deus. Ele poderia muito bem perder tudo aquilo que Deus tinha para ele lá na frente. 3 dias. Queridos, Abraão, ele já tinha visto muita coisa boa da parte de Deus para a vida dele, mas ele também já tinha passado por muitas lutas e viu Deus na vitória. Ele já tinha experiência. O povo de Israel, queridos, viu Deus abrir o mar vermelho, viu Deus tirar a água da rocha, viu Deus fazer a vara de Arão florescer, viu Deus mandar codornizes do mar, viu Deus fazer tanta coisa. Aí ele sai do Egito, diz a Bíblia em Números capítulo 10, que depois de 3 dias caminhando, de vez de sair ingrato, agradecido que eles estavam no sofrimento de Faraó, depois de 3 dias eles começam a murmurar. Eles começam a murmurar contra Deus, eles começam a murmurar contra Moisés. Estamos com saudade dos pepinos, dos melão, dos alho, das comidas do Egito, estamos com saudade da nossa vida do passado, estamos com saudade do nosso velho homem, estamos com saudade daquela vida. E aí o que acontece? Esse povo já tinha, segundo a Bíblia em Números 14, por 10 vezes colocado Deus em murmuração, contra Deus. E esse povo que viu tudo isso, morreu no deserto e não alcançou a promessa da terra prometida. Somente os que tinham de 20 anos para baixo, Josué e Caleb, alcançaram. Então, queridos, devemos tomar cuidado com aquilo que a gente profere na prova.
com aquilo que a gente deseja na prova, com aquilo que sai da nossa boca na prova. Aquilo que a gente murmura, a murmuração é uma coisa muito séria e perigosa. Aquilo que a gente fala contra Deus, e Deus que já fez tanta coisa. Uns ele libertou das drogas, outro ele libertou da criminalidade, outro ele libertou da depressão, outro não tinha paz e alegria, hoje tem paz, alegria e esperança. Tanta coisa que Deus já fez, tanta porta que Deus já abriu, tanto milagre que Deus já proporcionou. E aí por causa de uma prova, no primeiro, no segundo, no terceiro dia, a gente já passa a murmurar, a reclamar, a não acreditar no poder de Deus, a falar até mesmo da liderança, como foi no caso aqui de Moisés. E tantas outras coisas, nós devemos tomar cuidado com isso. Quem está entendendo, diga amém. E nós vemos, queridos, que Abraão, nesses 3 dias, ele não se precipitou. Em 3 dias, querido, nós temos uma passagem bíblica de que Esther sabia que ela e todos os judeus iriam morrer. Abraão sabia que Isaac ia morrer. Esther sabia que ela e todos os judeus iriam morrer. A mando de Ramã, ela chama o seu primo Mardoqueu e fala: nós vamos fazer o seguinte, em 3 dias a gente vai orar e vai jejuar. Vamos confiar em Deus, vamos buscar a Deus nesses 3 dias e ficar firme. Depois dos 3 dias vamos ver o que Deus faz. E dentro desses 3 dias eles não desistiram, eles não pararam, eles não se precipitaram, continuaram firmes no propósito. E diz a Bíblia que no 3º dia, ela dá de cara com o rei, e não podia a rainha entrar sem o rei ser chamado, só que o rei vê ela e inclina o seu bastão em favor dela, e nós sabemos que houve uma reviravolta todinha, os judeus estão vivos até hoje, e aquele que queria o mal dela morreu no lugar dela. Mas ela não se precipitou e experimentou o Deus da providência, o Jeová Jireh. Diz a Bíblia, queridos, que em 3 dias, depois que Paulo teve um encontro com Deus na estrada de Damasco, em 3 dias Paulo ficou cego, perdeu a visão. Paulo poderia falar: poxa, Senhor, antes de ter um encontro contigo eu enxergava, eu tinha saúde, vigor, eu fazia de tudo, e agora eu estou aqui cego. Mas diz a Bíblia que dentro desses 3 dias Paulo estava fazendo o quê? Cortando lenha, entre aspas, sentido espiritual. Dentro desses 3 dias ele estava orando. E Deus manda uma visão para um servo de Deus chamado Ananias e diz: Ananias, vai lá na casa do homem de Deus, porque ele não está na casa de qualquer um, ele está lá na casa do homem de Deus. Ele largou o seu velho homem, os seus lugares que ele andava, e agora está lá na casa do homem de Deus, vida nova, na casa de Judas. E eu estou vendo que ele está lá cego, mas está orando. Eu estou vendo que ele está lá sofrendo, aflito, em tribulação, mas ele está orando. E eu, Deus da providência, vou honrar a atitude dele. Impõe as mãos sobre ele, Ananias. Rabacanagá, xarabacanagá. Eu sinto a presença de Deus aqui, queridos. E Ananias diz: Senhor, de muitos eu tenho ouvido que ele é um perseguidor da igreja. Não, esse daí é um vaso escolhido, agora parafraseando, que nem aqueles que vão estar na igreja Bethesda em 2024 ouvindo que eu também quero honrar eles, eu também quero dar provisão para eles, porque eles estão orando, obedecendo, cortando lenha, fazendo aquilo que me agrada. Bendito seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que Paulo, à imposição de mãos de Ananias, volta a ter vista e é cheio do Espírito Santo. Às vezes as lutas vêm, queridos, para nos aproximar de Deus, a gente ser cheio do Espírito Santo. Às vezes as lutas vêm, queridos, para nos aproximar de Deus e a gente ter experiências com Deus que a gente nunca teve. Jó falou: antes eu te conhecia de ouvir falar. Só que antes de conhecer ele, só de ouvir falar, Deus falou que na terra não existia que ninguém igual a Jó. E ele só conhecia de ouvir falar. Só de conhecer, de ouvir falar, ninguém na terra era mais reto que Jó.
Imagina depois de ter experiências de agora os meus olhos te ver, de agora ver o que o Senhor pode fazer. E é isso que Deus quer fazer, queridos, na minha e na sua vida. É dessa maneira que Deus quer trabalhar e agir. Quem está entendendo, diga amém. Então, espere no Senhor, não se precipite. Isaías 64, 4. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além do Jeová Jirê, que trabalha por aquele que nele espera. Palavra de Deus para mim e para a tua vida, queridos, nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Os que esperam no Senhor, Isaías 40, 31, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, queridos, vale a pena esperar na luta, na prova, porque amanhã vai vir a provisão de uma forma que você nem imagina, porque Deus, Ele faz superabundantemente mais além do que pedimos ou pensamos. Bendito seja o nome do Senhor. Quarta atitude, queridos. Gênesis capítulo 22. Nós lemos o 4, né? Versículo 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali fazer o quê? Iremos até ali fazer o quê? Olha a convicção desse homem. O filho prestes a morrer, Isaac, a quem amas, e ele estava na disposição de adorar a Deus. Ele estava com essa disposição. E não somente estava com essa disposição. Aí é que me chama a atenção uma coisa, queridos. Era o filho da promessa. Ele sabia que ele tinha uma promessa, queridos. Veja Hebreus 11, eu li aqui quando nós estávamos ali sentados. Se eu não me engano é 18 e 19 ou 17 e 18. Vê lá, vê o 18 e 19. Hebreus 11, 17 então, vê o 17. É 17 e 18. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até da morte o ressuscitar. Isaac, ele foi adorar porque ele sabia que mesmo que Isaac morresse, ele sabia que Deus poderia ressuscitar. Tem uma outra versão que fala que mesmo no meio das cinzas, poderia trazer vida a ele. Então, queridos, nós temos um Deus de promessas. O que é que Deus já falou para você pessoalmente? O que é que Deus já falou para o seu ministério? O que é que Deus já falou que envolve a sua família, algum parente seu? E você acha que não tem mais jeito? Deus está te fazendo lembrar aqui para você não perder a fé, para você continuar firme, obediente, cortando lenha, esperando, aguardando no Deus da providência. E nesse período continue adorando, mesmo sofrendo injustiça, mesmo sofrendo perseguição, mesmo sofrendo, aleluia, aflição, mesmo sofrendo por problemas que você não merecia passar, no emprego, na vizinhança, na sociedade, na igreja, na onde for. Diz a Bíblia, queridos, que Paulo e Silas faziam a obra de Deus, aleluia, com propriedade, aleluia, com renúncia, carregando a cruz, pregando o evangelho do arrependimento, trazendo salvação, trazendo libertação. E por eles trazerem libertação, eles foram condenados à prisão, tomaram chicotadas, ficaram ensanguentados, ficaram feridos, presos, não mereciam isso, e Deus permitiu isso, essa prova na vida deles. Mas diz a Bíblia que na hora que o ser humano mais gosta de dormir, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam adorando, louvando, orando, aleluia, e glorificando o nome do Senhor, quando de repente veio um terremoto que abriu as portas e trouxe salvação a uma família.
Continue adorando. Quando você adora, Deus está trabalhando ao seu redor. Deus está trabalhando pelos seus. Mas meu filho vai morrer. Mas vai acontecer isso, está acontecendo isso. Mas eu fui mandado embora e amanhã não tenho o que colocar na minha mesa. Adore, exalte, glorifique o nome do Senhor. Mas você não sabe o que está acontecendo. Meu marido não me quer mais, minha esposa não quer mais. Adore, exalte. Mas eu estou cercado de todos os lados. Diz a Bíblia que 3 nações poderosas cercaram Josafá e o seu povo. Josafá falou: vamos orar, vamos louvar, vamos adorar, vamos jejuar, vamos fazer aquilo que agrada a Deus. E todos os inimigos caíram por terra e o nome do Senhor foi glorificado. Adore, queridos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Continue adorando, porque a maior provisão que você vai ter não vai ser aqui nessa terra, vai ser passar a eternidade com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. E a quinta e última atitude que eu queria falar com os irmãos, capítulo 22, versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Queridos, já falamos sobre a obediência, que é o principal. Se não tiver isso, nada adianta os outros 4. Já falamos sobre continuar trabalhando, fazendo a obra, agradecendo a Deus, agradando a Deus por tudo que Ele tem feito, que Ele vai fazer. Já falamos por não se precipitar e esperar no Senhor. Já falamos em adorar na prova, mas também tem que ter uma coisa que também é muito importante: a fé e as palavras positivas. Entrar em ação. Sabe por quê, queridos? A todo dia a gente pode estar sujeito a sofrer pressão emocional, pressão psicológica, no emprego, na vizinhança, em todo lugar. E às vezes a gente se precipita no que fala, e quando a palavra sai, não volta mais, já era. Então a gente tem que ter esse equilíbrio e saber que a gente tem um Deus que vai cuidar de nós, e seja qualquer situação, que nós temos um Deus que zela por quem está andando na renúncia, na obediência, não vivendo uma vida de pecado, sem santidade, de qualquer jeito, só porque vem aqui no culto. Não é assim. Tem que ter uma vida de obediência, de renúncia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E nós vemos, querido, que Abraão, nessa pressão, nesse momento de pressão, ele vai ter uma resposta positiva. Imagina você em casa e seu filho falar para você ou sua filha: papai, estou com fome, e você não tem nada para dar para ele. Imagina, se coloque na pele de uma pessoa assim. É mais ou menos o que Abraão estava passando ali. Não era na parte financeira, mas como querer dizer: pai, cadê o cordeiro? E era ele. Mas Abraão estava convicto que Deus ia dar vitória. Abraão estava convicto no Deus que ele servia, no Deus que ele servia, o que esse Deus podia fazer. Tanto é que ele falou: eu sei que mesmo que Isaque morrer, Deus vai ressuscitar ele. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Ele estava convicto. E aí ele fala: Deus proverá para quem? Para quem? Para si. Repare que não é para ele, porque ali era algo que estava sendo feito para agradar a Deus e em prol de Deus. Enquanto eu orava no relógio da oração, queridos, eu falando com Deus de várias coisas, e Deus começou a falar comigo de tantas coisas. Eu não vou ficar aqui falando, mas tantas coisas. E veio falando: eu sou o Deus da providência, Deus proverá. E me fez lembrar, sabe, pastor, durante ali orando, vocês ali trabalhando naquela obra, naquela construção, fazendo a obra, fazendo tudo, renúncia, obediência, tempo, não desiste mesmo em meio às lutas. Mas Deus, Ele manda eu dizer para o Senhor, para os obreiros e para a igreja: Deus é o Deus da providência. Deus proverá, queridos, porque o que nós estamos fazendo ali é para Ele. O que está sendo feito ali com o teu dízimo, com a tua oferta, com o preço que você está pagando, é para Ele. E aí a providência vem para Ele, que é para adorar a Ele, e a providência vem para nós de nos alegrarmos naquele ambiente. E muitas
outras coisas mais Deus tem para fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o que estamos fazendo em prol da obra de Deus, a provisão é para Ele. E consequentemente Ele vai dar a provisão, e a provisão depois vem para nós. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, depois ali vem falando muitas coisas que Deus iria fazer por Abraão, pela atitude dele. Mas ele teve essas atitudes, palavra positiva. Quando via a luta, o problema, o levante. Se levantar o Golias, seja quem for, o tamanho do gigante. Olha, você vem a mim com esse problema enorme, com essa luta enorme, cheio de espada, de lança, mas eu vou ter vitória em nome do Senhor Jesus. Quando vi os exércitos te cercar e você não tiver para onde ir, você fazer que nem Eliseu fez. Senhor, abre os olhos desse rapaz e abre os meus olhos para que eu veja e entenda a tua palavra que diz: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E você poder dizer, como Davi disse: eleva os olhos para os montes, só vejo luta, só vejo problema. De onde vai vir o problema? A providência do problema? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Abraão fez isso, querido. Deus proverá. E diz a Bíblia, acredito que é o versículo 8, é o 9, né? É o 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Não, 10, aonde que aparece o carneiro preso. Me ajuda a igreja. É o 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro aonde? Eis um carneiro aonde? Sabe por quê? Porque Deus, Ele segue o que está na Bíblia, porque a Bíblia é dele, a palavra é dele, a promessa é dele. Aqueles que me obedecem, as suas bênçãos alcançarão e seguirão. Vai vir na tua direção. Não se preocupe, queridos. Não se preocupe. Voltando ao início da mensagem, quando eu recebo a informação que a minha esposa estava com leucemia, ficamos 38 dias internados em Rio Preto, depois ainda muitas lutas depois que saiu. Eu já falei aqui numa outra oportunidade, alguns não estavam, sangrando pela boca, tendo hemorragia, 12 mil plaquetas apenas. Eu até falei aqui num testemunho, aqui durante ministrando a palavra, que a médica veio me procurar para dizer se eu autorizava ela a seguir em viagem para Rio Preto, que ela poderia morrer na viagem. E às vezes alguém pode pensar, pô, mas que louco, ele autorizou e podia morrer. Mas só que se ela ficasse na UTI, eu não falei isso da outra vez, a própria médica disse que eu só ia atrasar a morte dela. Só ia atrasar, ela ia morrer se eu deixasse ela na UTI. Entendeu? Então, para não atrasar, vamos arriscar e confiar em Deus. Vamos confiar. E aí eu orei ali, a ambulância parada, esperando. Pedi para uma irmã evangélica que estava lá fazer uma oração também. Ela orou, eu orei. Quando a ambulância ia sair, chegou as plaquetas de Araçatuba, que tinha sido feito pedido 6 horas da manhã. E só foi chegar 1h30 da tarde, na hora que a ambulância estava saindo. E se ela não toma essas plaquetas, ela podia morrer no caminho. A providência de Deus veio na hora exata, no momento exato. E lá no hospital, ela, com todos os problemas dela, foi melhorando. E aí esse sacrifício de Isaac representa o sacrifício de Jesus na cruz. E ali eu pude comemorar com ela, bradar, celebrar com ela o sacrifício de Jesus e a ressurreição de Jesus, tomando santa ceia com ela dentro do hospital. E até hoje ela está aí adorando a Deus, fazendo a obra de Deus do jeito dela, firme, com saúde. Mas foram dias muito difíceis, mas a gente ali orando e acreditando que existe o Jeová Jireh que cuida dos seus. Que Deus abençoe a sua vida e creia no Deus da providência. Deus tem provisão para si e depois para ti que anda na obediência ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.